Olá, sou Conceição Fernandes da UFBA. Saudações a todos. Aqui se vê Rodopio, uma pequena obra em argila produzida em abril de 2020. Foi motivada por minha recém-iniciada pesquisa de doutorado em artes visuais e inquietações neste momento de afastamento social. Busquei estruturar uma peça sem apoio firme, sem uma base estável. Fiz vários protótipos e esta unidade singular, com uma área esgarçada, projetou uma sombra elíptica com uma interseção luminosa que me fez parar e refletir para continuar o processo de criação. Lembrei Maffezoli. O aspecto cognitivo da experiência nos força a prestar atenção aos acontecimentos, aos fenômenos, enfim, a tudo o que se inscreve no instante e no presente. Então, modelei em placa uma forma elíptica correspondente à primeira área de projeção de sombra percebida. E fui riscando linhas e curvas, conforme as projeções iam ocorrendo ao longo do dia, por luz natural e artificial em minha mesa de trabalho. Na busca por fazer o objeto ter uma solução formal significativa para mim, fui seguindo em diálogo com o corpo que se formava, sem ideia do que ele seria. Posteriormente, reconheci no trecho de texto de Paul Klee uma possível descrição do processo que havia ocorrido. Nenhuma obra é determinada previamente. Pelo contrário, cada obra começa em algum momento com um motivo. Também a construção nunca é dada, mas evolui a partir de motivos exteriores e interiores para construir as partes e o todo. E segui, olhando para esse corpo inusitado, a partir de vários ângulos, observando sua estrutura em duas partes, a forma cônica e sua projeção elíptica. Percebi que a forma cônica podia, sob impulso de minha mão, fazer um movimento rotatório que não era uniforme, mas inesperado a cada vez que era impulsionado. Reconheci então sua identidade, rodopio. Rotação de um corpo que tem uma das pernas como eixo e provoca revoluções imprevistas. Era então um novo movimento na rotina diária. Um movimento criativo inesperado, mas reconhecível porque recorrente. Típico de momentos de alerta, de dispersão e articulação nos processos criativos. De nova ordenação, subjetiva e objetiva. Assim, definiu o corpo cônico como uma antena focal, ávida por informações, e sua projeção elíptica como um plano sensível, que as vai retendo em cores. E assim, no exercício de estabelecer interconexões em minha prática artística para compreender Rodopio, observei atentamente o riscado azulado em sua antena focal e a relacionei intuitivamente com a espiral geometricamente traçada em 2007, fluxograma metodológico de minha pesquisa de mestrado. Nesta espiral, linha do tempo de meu percurso artístico, marquei as obras que produzi e que chamei de obras estrelas, que estavam aparentemente dispersas, mas que interliguei poeticamente, desenhando 4 constelações, que, em complementaridade, analisaram o gesto criativo, que tem uma origem, busca uma direção, passa pelo exercício do caos cósmico na construção das obras e precisa da introjeção de conceitos trazidos nas imagens. Recortei, então, 2 constelações, Pororoca e Monções, como foco de interesse. Visualiza-se aqui a grande onda, o macaréu da pororoca, o quebrar-se e o estrondo do caos cósmico, típico do processo criativo, que se tornou fragmentações em oceânico e objetos sonoros nas protoestrelas. Já a constelação de Monções, como um eixo, indicou o movimento de ventos que sopraram para fora, para a extraversão, em direção ao espaço cósmico,
Observa-se aqui a direção para a qual o gesto criativo assim apontou e alcançou: o espaço cósmico, o espaço humano no cosmos, com as obras aéreas Sítio Cósmico e Granulações, uma grande instalação de grãos formando uma espiral galáctica. A partir da pesquisa atual, de doutorado, também na linha de processos de criação artística, que tem como mote transportes siderais imaginários em trânsito poético por questões do procedimento cerâmico artístico, paro e observo o mapa orbital de Rodopio e penso em possíveis rotas para movimentos criativos. Então, nesta nova pesquisa, propus, no fazer cerâmico em ateliê, buscar seguir a melhor prática, com verdade e coerência poética, e percebê-la também na sutileza do inesperado, para garantir e reconhecer diversos níveis de inteireza. Isto porque o que mais se almeja ao manipular um bloco de argila é conseguir um corpo cerâmico inteiramente íntegro depois de sua queima. Para isso, valem os conhecimentos técnicos e a vivência da prática. Ou será que, parafraseando Bachelard, em meio a uma imaginação ativista, na elaboração e diálogo com o devaneio, o sonho é mais forte que a experiência? Onde, quando, como garantir a qualidade, inteireza de uma obra? Como abordar o conhecido e o desconhecido com a mesma relevância, de forma coesa, mirando-se uma totalidade? Poderia Rodopio, seguindo seu mapa orbital, assumir a representação de procedimento metodológico para se explorar e compreender a inteireza da poética na pesquisa em curso? Importante, então, rever as duas constelações inseridas em diagonalidade nessa carta celeste. A de Pororoca, porque o exercício do caos cosmo é o ponto de partida para qualquer pesquisa em arte, além de ser a coluna vertebral que a sustenta. E a de Monções, porque a pesquisa de doutorado prevê deslocamentos em naves espaciais imaginárias. Percebo, na articulação entre procedimentos metodológicos das duas pesquisas, a de mestrado e a de doutorado, cada uma com seus traçados espiralados, mas de natureza diferente, que é necessário estabelecer uma articulação dialógica permanente entre as constelações de Pororoca e Monções, visualizando-as no céu a cada 12 horas, fazendo assim o movimento de Pororoca para Monções e de Monções para Pororoca, conforme os ventos sazonais na nova pesquisa, dirigido por um movimento mais abrangente, que é o movimento circular de Rodopio. Dessa forma, surgiu Rodopio e seus apetrechos, com uma perna de vidro para seu movimento inesperado de rotação, que nasceu com ele e é naturalmente ligado à Pororoca. E selecionei o eixo da constelação de Monções, que direciona a produção poética para o espaço sideral, como forma exata de um cajado luminoso metálico para ajudá-lo em seu movimento de translação com mais firmeza. Assim, a meta de se definir uma lógica a ser mantida durante a pesquisa de doutorado, enquanto representação de ação metodológica, para atender a seus objetivos e questionamentos, está sendo visualmente elaborada e poeticamente definida, reunindo-se intelecto, sensibilidade e imaginação, e fazendo-se analogias com a geografia, a sociologia compreensiva e a astronomia. Obrigada.